hoje vai começar agora o ano inteiro, né? Sabe? Chegou alguém. Se Deus quiser, até o fim do ano. É isso mesmo. Deus quiser. Se parece que faz tanto tempo, não? Pois é. É verdade, parece mesmo. 2 semanas e parece que já fazem muito tempo. Verdade. Eu me confundi a semana passada. Segunda-feira teve reunião no centro? Teve estudo. Então, na minha cabeça ficou que era dia 14 que voltava, mas então foi dia 11, né? Foi dia 11. Falha a minha, então. Mas tá bom. Síndrome de avô. Coisa normal. Esquece. Como está a Valentina, Edson? Oi, bem. Como está a Valentina? Tá ótimo. Eu tenho uma foto aqui, eu vou mostrar para vocês. É de hoje de manhã. Agora ela começou a sorrir para ela no espelho, quer ver? Ela olha para ela no Quantos espelho. meses ela está, Edson? Ela vai fazer 3 meses agora, dia 20. Ele foi meu pai 1 mês. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas veja a foto dela sorrindo para ela mesmo, ó. Deixa eu apagar aqui a luz. Não dá para ver, né? Não dá para ver. Não dá para ver direito. Mas ela está olhando, a Bruna tirou uma foto com ela no colo, ela está no espelho, ela olha no espelho, ela sorri para ela mesmo. Nossa, seu pai faz... É uma criança. Teu pai faz 15 dias que você está falando que ela nasceu, já está com 3 meses. Vai fazer 3 meses agora, dia 20. Tem alguma coisa errada nesse relógio biológico seu aí, eu acho. Nada, velho, não estou esquecido, não. 3 meses já. Vou mandar a foto para a Ivani, que eu tenho usado. Não, pode deixar aí. Tá bom. Olha, Ivani, mandei para você, depois você dá uma olhadinha. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Cláudia, boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem, gente? Nova Paula. A avó Paula tá aí, Ju. A Paula. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite, Boa Raquel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Raquel. A avó Paula, né? É a Paula. Edson. Foto. Você viu que foto linda, Bia? Muito Ela olha linda, para ela, parabéns, ela viu? sorri. Acho que ela fala que ela está brincando com outra criança. É verdade. Ai, Ninguém precisa aquele dia. Vai ter a som. Aqui. Giro. 20 horas. Vou desligar o microfone que vai começar. João, podemos começar a reunião. Lembrando a todos para desligar o microfone e também para pôr um copo de água para fluidificar durante a reunião. Bom, não temos... Boa noite a todos mais uma vez. Um feliz ano novo. Mas não temos palavras para dizer a alegria que nos encontramos nesse início de ano, no estudo do Evangelho das quintas-feiras. Isso alegra os nossos corações, a vibração é muito grande, a alegria é muito grande desse retorno, né? Então, vamos fazer o propósito de não somente estudarmos as quintas-feiras, mas colocar em prática esses ensinamentos que vamos receber dos benfeitores espirituais
durante todo o ano. Então, assim, vamos dar início à nossa reunião, preparando a reunião com a leitura de uma página de Emmanuel, do livro Encontros de Paz, de Chico Xavier, que o nosso irmão Toninho vai ler. Eu bem. Sim, pode ir. Boa noite, muita paz, irmãos. Feliz ano novo para todo mundo, para todos. Jovens, crianças, adultos, idosos, né? Deve ter algum por aí, né? Que Jesus abençoe a todos nós. Como foi colocado, né? Nós estamos em pleno século XXI, procurando divulgar o Evangelho, quando nem todos se preocupam com isso. Então, a bênção do Espiritismo nos proporciona essa bênção. Então, do livro Encontro de Paz, de Emmanuel Chico Xavier, a lição Egoísmo. Herança evidente de nossa antiga animalidade por toda parte, ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. E diz Emmanuel, né? O egoísmo. Em família, é o exclusivismo do sangue. No lar, é o narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho, é o despeito. Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência, é a vaidade intelectual. Na ignorância, é a agressividade. Na riqueza amoedada, é o espírito de usura. Na pobreza, é a inveja destrutiva. Na madureza, é o azedume. Na mocidade, é a ingratidão. No ateísmo, é a impiedade. Na fé religiosa, é a intolerância. Na alegria, é o excesso. Na tristeza, é o isolamento. Nos fortes, é a tirania. Nos fracos, é a astúcia. Na afetividade, é o ciúme. Na dor, é o desespero. No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras. E qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejarmos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo e, aprendendo a ceder de nós mesmos entre a humildade e o sacrifício no bem de todos, conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna.
página de Emmanuel, pela psicografia do querido Chico Xavier, e consta no livro Encontro de Paz, Egoísmo. E, com essa página belíssima, iniciamos a nossa reunião com a prece que o Márcio vai proferir para nós. Queridos irmãos, muita paz e alegria a todos. Vamos rogar a Jesus, agradecendo a Deus pela bênção de mais essa oportunidade de nos reunirmos em torno do Santo Evangelho de Jesus, por nos reunirmos em nome do próprio Jesus, por podermos ter em nosso alcance as bênçãos dessas palavras que nos reconfortam, que tanto nos ajudam a nos melhorarmos. Que consigamos, querido Jesus, na noite de hoje, sentir a sua presença, o seu amparo, o seu reconforto, e consigamos compartilhar esses sentimentos com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Que consigamos, Jesus, com a sua ajuda, nos fazermos verdadeiros cristãos, colocando em prática todos os seus ensinamentos e essas maravilhosas palavras. Querido Jesus, abençoai e olhai por os nossos irmãos que partiram dessa existência através do suicídio, Jesus. Ajudai-os a compreenderem, a voltarem a trilhar o caminho reto, a serem amparados. Abençoai os nossos irmãos que se encontram encarcerados e os nossos irmãos que necessitam da saúde do corpo físico e também da mente. Ajudai-os, querido Jesus. Amparai também, Senhor, todos os médicos, todos os cientistas que estão trabalhando em benefício de encontrar um melhor caminho, uma melhor assistência à nossa saúde, mas que não esqueçamos, querido Jesus, de cuidar da saúde espiritual, que é o que viemos fazer na noite de hoje, através dessas suas palavras, dos seus ensinamentos maravilhosos, que tanto nos ajuda a espantar de nossas mentes e nossos corações tudo que há de ruim e negativo. Que consigamos, querido Jesus, nos ligarmos à espiritualidade maior, prevalecendo no amor, no entendimento, no respeito, na caridade, que assim consigamos nos fazer úteis. Querido Jesus, nos ajuda a entender as suas lições e a colocá-las em prática. E que a paz da sua alegria esteja no coração de todos, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. Então, estamos vendo hoje a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo. Das instruções dos Espíritos, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. É o Espiritismo que está reservado à tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes, coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para o em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse orgulho é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa?
ele disse aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpar o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, primeiro, extirpar do vosso coração. Lição de Emmanuel, dada em Paris, em 1861. Do Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, no item do egoísmo, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, na pergunta 913, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Resposta: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, enquanto não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Essas são as questões, as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. José. Muita paz a todos. Nós estamos vendo lição de Emmanuel, então, hoje sobre o egoísmo, né? E uma lição que faz nos refletir sobre o nosso comportamento, a nossa conduta, né? E eu acredito que nós ainda não nos conscientizamos, né, dessa orientação, desse nosso vício, né, dessa imperfeição que nós trazemos dentro de nós, né? Eu acho que vai chegar o dia em que nós vamos ter horror. Nós vamos não nos conformarmos de termos essa conduta, né? Porque Emmanuel aqui, ele é enérgico quando ele fala do egoísmo, né, desse vício nosso, né? Enérgico. Chamando de uma chaga, de uma lepra, que acaba conosco, né? A consequência de toda a miséria da humanidade. Nós concluímos, temos que concluir, acredito eu, que quando a gente ouve um noticiário aí que tem criança passando fome, morrendo de fome, e não precisa ser perto, não precisa ser longe, não, pode ser perto, mas mesmo que seja longe, nós temos que procurar ver o que nós estamos fazendo para que essa situação
ela seja resolvida. Então não dá para se conformar, né, de uma criança passar fome. Não dá para se conformar. Agora nós estamos tendo uma outra experiência, uma experiência muito rica, e que nós precisamos também refletir muito sobre essa condição, né? Então, essa pandemia aqui tem trazido uma lição para nós de vida sem precedentes, que nunca nós tivemos oportunidade na vida de ter uma lição como essa, de ter uma experiência como essa, né? Então, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? E que as consequências de todo esse egoísmo que nós estamos vendo aí, né, vai trazer consequências, vai trazer mais miséria, vai trazer mais situação. A situação vai ficar mais catastrófica ainda. Agora, a gente tem que parar e pensar, né? Tudo está dentro do Evangelho, né? O joio era necessário que crescesse junto com o trigo, com o grão, né? Para que depois ele fosse arrancado. Então, tudo vai ser resolvido no seu tempo. Só que nós precisamos pensar como que será essa solução, né? Como que será esse problema. Então, podemos ter maiores problemas para nós. E uma coisa que entendemos ser muito importante, verificar em cada um de nós, né? Que é fácil falar, né? Que as coisas estão se complicando, os preços estão subindo, o pessoal se aproveitando da situação, né? Isso é fácil de falar. Agora, e eu? O que eu estou fazendo para colaborar e neutralizar toda essa situação catastrófica que nós estamos passando? Eu só falar não adianta, né? Lógico, cada um tem que falar por si, né? Então, eu, por exemplo, dificilmente me lembro de orar para que essa situação se resolva o mais rápido possível, né? Para que não continue perpetuando essa situação de egoísmo que estamos vivenciando, né? E mais, o que mais eu poderia fazer para combater essa situação? Então, eu estou envolvido, né? Porque essa situação envolve a gente, né? Envolve. Não tem jeito, nós somos... a nossa imperfeição é secular, então é difícil a gente se transformar repentinamente. Mas, né, temos um consolo. Nós já estamos começando a refletir sobre essas orientações do Evangelho, trazendo essas orientações aí ao nosso cotidiano, à nossa vida prática, à nossa vida do dia a dia, analisando essa situação toda. Já é um começo, né? E que possamos, muito em breve, né, nós trabalharmos para que essa situação se resolva e tudo se acomode, tudo volte ao normal, né? Mas precisamos fazer alguma coisa, precisamos reagir, né? Então, nós temos que nos preocuparmos com esse vício que nós ainda trazemos dentro de nós. Isso tem que ser a nossa principal preocupação, para que nós depois possamos colaborar com a grande obra do Mestre, que é extirpar esse egoísmo e estarmos trabalhando para a prática da caridade, né? Então, nós já temos, né? Temos oportunidade, temos o nosso trabalho de assistência, tudo isso daí colabora conosco, né? Faz a gente sair um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa correria, e faz refletirmos um pouquinho, termos o contato com esse pessoal, né?
carente, necessitado de tudo, né? Então, quantos exemplos nós tivemos do Chico, né? Quanto que ele não contou de história sobre isso, tudo isso daí, né? Então, que nós possamos também agradecer a ele, né? Por toda essa lição e essa oportunidade que ele nos deu, né? E que possamos refletir melhor sobre essa orientação e começarmos a agir conosco primeiro. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus, né, possa estar com todos. Então, o egoísmo, né? Abuso do direito, é aquilo que nos faz sofrer. Também aquilo que nos leva aos nossos melindres. E na leitura que o Sr. Toninho fez sobre essa mensagem sobre o egoísmo, é para se estudar cada frase, cada colocação daquela. Porque eu acho que eu só não me encaixei naquelas que eu não entendi. Aquelas que eu entendi, eu me vi ali refletido. Falei, puxa vida. E se formos estudar, né, cada colocação dessa daí, a gente vai vamos falar por mim, né? Vou me lembrar de momentos em que eu poderia ter agido diferente. E como nos esclarece e abre também a nossa visão, esclarecendo sobre outros pontos de vista sobre o egoísmo mesmo. Porque às vezes a gente fica amarrado só num item do egoísmo. E aí a gente, de uma certa forma, consegue se vigiar e combater aquele ponto e se acha, então, a partir daí, isento desse grande mal. Mas com essa mensagem a gente percebe que precisamos vigiar mais, prestar mais atenção, né, sobre a nossa conduta para ver se a gente não está errando em mais pontos aí. A lição de Emmanuel, ele vem falar sobre o egoísmo e coloca a comparação de Jesus e Pôncio Pilatos, dizendo assim: Jesus nos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que eu conduza ao suplício. Olha, isso me faz refletir sobre a dificuldade da administração num cargo público. E quanto nós precisamos orar por esses nossos irmãos, principalmente pelos grandes governantes das nações. Porque tem muitas coisas que eles passam de dificuldade em ter que tomar tantas decisões a todo momento. Por exemplo, Pilatos, olha, esse homem, a gente julgou ele, não vi nada, ele é inocente. Mas vocês querem crucificá-lo? Ó, meu veredito é esse aqui, ele não tem culpa nenhuma, agora faça o que quiser. Estava indo no caminho certo, vacilou no finalzinho ali, mas enfim, não entrando nesse mérito, mas a gente mais ou menos começa a perceber a dificuldade que vem junto com essas grandes responsabilidades atrás desse poder, que às vezes a gente até inveja de muitos dos nossos irmãos. Gostaria de estar no lugar dele, mandando e desmandando. Nós não sabemos, por não estarmos nessa situação, quão distante, quão livre de tantos males nós estamos, por não ter que tomar tantas decisões tão importantes para a vida de tantas pessoas. Então, mais uma vez, vamos orar por esses nossos irmãos. E eu lembrei aqui de uma passagem do livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, e gostaria de ler aqui uma colocação, uma explicação de um mentor
que apareceu quando Humberto de Campos estava fazendo uma visita no planeta Marte. Olha que interessante. Humberto de Campos foi para Marte. Lá ele estava observando os marcianos. E os marcianos estavam reunidos numa praça pública, examinando nós, terráqueos, e preocupados. Preocupados. Ele diz aqui na mensagem: enquanto os nossos telescópios mais sofisticados tinham o tamanho de 200 polegadas e podiam aumentar a imagem de Marte 10.000 vezes, esse telescópio de Marte, apontado para a Terra, aumentava em mais de 100.000 vezes. Então, era muito mais sofisticado e mais avançado que o nosso. E, além de ter um zoom muito potente, esse telescópio ele também consegue enxergar, captar, analisar a condição vibratória, psíquica da Terra e dos seus habitantes. E isso estava deixando eles preocupados, porque nós estávamos aí por volta da Segunda Guerra Mundial. Então estava para estourar isso daí, eles estavam preocupados. E aparece, depois de uma oração que eles fizeram, aparece um mensageiro do alto e diz o seguinte: irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra. Terra rebelde e incompreensível. Debalde os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé, que o levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição, na tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticídio e de arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônios do egoísmo utilitário, ou elementos sinistros da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas, que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos, sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do tempo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial, que lhe corrompe os mais preciosos centros de força, e somente agora cogitam as instituições divinas na transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive, com o sentido da verdadeira humanidade. Ali conhecido somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo para que as modificações precisas ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração da sua coletividade. Oremos pelos nossos companheiros iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. E ele fala ainda mais no início desse
desse capítulo, dizendo que eles se desenvolveram tanto e de uma forma mais rápida, porque lá eles não conheceram essa violência, não conheceram a guerra. Então, precisamos vigiar para que nós não façamos guerras onde estamos, para que nós não façamos guerras, não hajamos com egoísmo dentro de casa, no nosso trabalho, na rua, e que nos esforcemos para fazer diferente, né? Para agir com respeito, com alegria, com entusiasmo, com compaixão, com ajuda, porque os nossos pensamentos têm uma força tão grande que nós desconhecemos o quanto podemos ajudar as outras pessoas através da nossa própria alegria, através dos nossos pensamentos, dessa nossa vibração. Que então tudo isso seja harmonioso e que consigamos, agindo de uma maneira mais harmoniosa, mais gostosa, que consigamos combater o egoísmo dentro de nós e que consigamos fazer algo de diferente e de bom ao mundo em que vivemos, ao mundo em que estamos. Que a paz e a alegria de Jesus, então, esteja com nós, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Creio que sim. A paz a todos. É uma grata satisfação estarmos retornando, né, nesse trabalho maravilhoso das quintas-feiras. Lembrando que algumas semanas estávamos à deriva, talvez, por que não, mas no sentido de estarmos esperando por esse momento, porque eu fico muito satisfeito, né, creio que todos, em vermos que nessa noite maravilhosa temos aqui a presença de 62 pessoas estão linkadas, né? Então parece que as pessoas estavam realmente aguardando esse momento para que nós nos encontrarmos novamente, né? A agenda estava vazia, assim, tipo assim, não, esse dia é para nos encontrarmos, para falarmos do Evangelho, para falarmos do Espiritismo, e é muito gratificante estar aqui novamente. E diante de tudo que já foi falado, diante de todas essas vicissitudes que o nosso planeta está passando por causa da pandemia, em que parece que o egoísmo está, infelizmente, ainda encravado, né, na nossa civilização essa que não podemos falar, porque também fazemos parte dela, e também estamos encarnados nesse momento por pura necessidade evolutiva, né, por pura necessidade de conhecimento, e transformação que o Espiritismo traz para nós de uma forma clara e objetiva, né? Quando deslustra, né? Esclarece o cristianismo de uma forma maravilhosa em que é possível colocarmos em prática. É muito interessante que a lição da noite que foi lida, né? Que ele fala: o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir as suas almas, suas forças e a sua coragem. Digo coragem porque essa é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Então, mais uma vez, né, Emmanuel, nessa passagem maravilhosa, ela fala que o egoísmo não depende de ninguém. O egoísmo, ela depende apenas de cada um de nós, para que possamos, no exercício da fé raciocinada, do cristianismo raciocinado, né, em que esses entraves que às vezes nós vemos no nosso noticiário e que às vezes faz com que perdamos, às vezes, a paciência ou até a fé, mas lembremos que no Evangelho de São Marcos, a passagem que diz que nós devemos nos fortalecer dentro daquilo da nossa fé, para que no momento certo, no momento da verdade, do testemunho da nossa verdade, a nossa verdade é individualista, mas ela sempre deve ser voltada para a essência, que é o cristão, e com isso busca da transformação moral.
No Livro dos Espíritos existe uma passagem muito bacana, aliás, um pouquinho mais adiante da que foi lida, e essa resposta é dada por Fenelon, né? E ele fala umas coisas assim do egoísmo que, por isso que o Espiritismo ele dignifica a nossa reencarnação, né? Porque ela faz com que nós entendamos realmente por que estamos aqui. Nós não estamos aqui simplesmente para reencarnar. Nós estamos aqui para a busca da nossa sensibilidade íntima para que possamos melhorar como seres, melhorar como espírito, e nessa forma, somente o cristianismo e o evangelho podem nos traçar o caminho da verdade. Então ele fala assim, que é o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de se colocar na defensiva. Toda vez que eu leio essa passagem aqui, né, eu acho que nós não temos, né, falta de fé. Falta de fé, porque nós temos que acreditar que Deus nos dá aquilo que é merecido e necessário em cada encarnação. E os Espíritos falam que o supérfluo que nos faz mal, né? Agora, quando nós imaginamos o necessário e o merecido, às vezes nós imaginamos, né, puxa vida, eu não tenho isso, não tenho aquilo, o cara tem, não tem. Então, da mesma forma, quando nós vamos na lição a respeito da tarefa do homem, né, do homem inteligente na Terra, nós vamos ver que em cada situação nós recebemos aquilo, o instrumento que precisamos para cada encarnação. Então, nos é dado em cada oportunidade de estarmos aqui a ferramenta necessária para a nossa transformação, para a nossa mudança, para a nossa compreensão. E é bacana, né? Eu acho muito interessante, porque nós temos que entender o Espiritismo de uma forma racional e simples, sem o sacerdócio, sem o dogma. Porque essa forma simples que nós temos que entender o Espiritismo e, consequentemente, o cristianismo, ela nos dá a oportunidade didática, nos dá a oportunidade de colocar no nosso cotidiano, né? E levarmos cada parábola, por exemplo, numa reflexão íntima de como agir com determinado irmão em cada uma das situações. Então, qualquer situação que nós tenhamos na nossa vida, essa reflexão que nos é oferecida do que nós fizemos antes de dormir, o que nós fizemos naquele dia, onde eu errei, onde eu poderia ter melhorado. Isso é abnegação. Na mesma um pouquinho mais adiante, né, porque existe uma pergunta nas paixões que fala qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal. O que Emmanuel chama de caracterizar da importância da natureza corporal? A natureza corporal nossa, com certeza, é o materialismo, né? É o egoísmo, é querer mais, não me interessa quanto, em detrimento de quantos irmãos, né? Isso é egoísmo. Isso é a vontade premente de pisar sobre alguém ou fazer aquilo que me interessa, o meu alvo, a minha meta, né, de vida, é o poder e a riqueza, mas não podemos esquecer que os mais poderosos são aqueles que transformaram a humanidade. E a riqueza maior é aquela que nós temos daquilo que fazemos em cada encarnação. E daquilo que fazemos em cada encarnação, eu queria convidá-los, meus irmãos, a São Francisco de Assis, né? São Francisco, um abnegado que da sua vida fez o cristão, o Cristo vivo, né? Então, se nós entendermos aquilo que São Francisco trouxe para nós e aquilo que o Espiritismo nos orienta, que é a busca da transformação, da mudança, eu queria convidar-lhes a, né, uma reflexão interessante, talvez até elevarmos os nossos pensamentos a esse cristão magnífico
E se me permitem, eu gostaria de ler para vocês uma oração que todo mundo conhece. Se alguém quiser, né, se aprofundar e, né, nessa reflexão, então eu gostaria, se me permitisse, eu vou ler, porque eu não vou saber falar inteiriça. Ela é muito conhecida. Ela diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe, muita paz a todos. Boa noite, irmãos. Muita paz a todos. Feliz ano novo a todos, com as melhores perspectivas possíveis no campo dos sentimentos, para todos nós, porque as oportunidades estão aí. Elas estão aí esparramadas, né, por todos os instantes dos nossos dias, convidando-nos ao desenvolvimento dos sentimentos, que é realmente o campo de trabalho de Jesus na humanidade, o campo do coração dos homens. Embora tudo siga o trabalho dos espíritos crísticos, né? Embora todos os melhoramentos, os aperfeiçoamentos são frutos do trabalho de Jesus, que através dos emissários que recebem as autorizações vão reencarnando e vão auxiliando a humanidade nas conquistas do progresso. E, sem dúvida nenhuma, nós estamos mergulhando agora na grande necessidade humana, que é o desbravar, né, dos valores morais, dos valores espirituais do ser humano. Que, embora tenhamos a alta tecnologia, como diz assim, embora os homens estejam quase espanando as estrelas, né, estejam lá com seus projetos de construções na Lua, conquistas científicas se aproximando, inimagináveis, como dizia o Chico, o homem se sente infeliz, aflito, depressivo, desanimado, em meio a tantas conquistas que já melhoraram as nossas vidas. Então, a grande, né, calamidade pública do planeta Terra, sem dúvida nenhuma, é a depressão. Um estado que nós podemos mergulhar, né? A melancolia ou a depressão, que nos faz realmente não perdermos o interesse pela própria vida, como se diz. Então, cabe realmente ao Espiritismo, enviado do Cristo, despertar todos nós para realmente a grande conquista nossa, que é a área dos sentimentos. O desenvolvimento dos sentimentos, né? E tudo tem início com uma palavra que resume, né, as nossas conquistas, caridade. Uma palavra que ela tem ramificações imensas, porque vai nos colocando na linha do raciocínio para que venhamos a conhecer a nós mesmos, para que venhamos a entender que, passando no estágio de instintos, passando pelo estágio da evolução dos instintos, depois das sensações, chegamos a um ponto de que os instintos e as sensações não conseguem satisfazer o homem mais, não conseguem fazer o homem feliz.
Certa vez, quando o Patrício Adelino da Silveira perguntou ao Chico sobre as grandes potências, os países de primeiro mundo, então ele disse assim, nossa, Chico, lá os jovens estão adotando posturas diferentes, né? Então, o seu Adelino falou para o Chico sobre essa postura dos jovens nesses países tidos como primeiro mundo. Então, questão do amor livre, aí o Chico disse assim, se é livre não pode ser amor, porque amor, ele tem as bases profundas na responsabilidade. E o seu Adelino, então, ouviu do Chico, né? E o Chico disse assim, olha, meu filho, se o sexo resolvesse o problema, esse pessoal não estava se suicidando. Então, nós vamos entender o seguinte, que os cofres abarrotados não resolvem o problema, porque nos países em que são os países de primeiro mundo, a taxa de suicídio é imensa, né? Então, o que está errado? O que está acontecendo com isso tudo? Se o desesperado que não tem o pão de cada dia se mata, por que o outro que tem, como nos diz o Dr. Inácio, né, o outro que tem alimento para mais 10 encarnações futuras, se pudesse tomar posse disso nas próximas vidas, né? Porque a pessoa tem de bens acumulados na poupança, dá para ela se alimentar por mais 10 encarnações. E também, né, cai no suicídio. Por quê? Realmente esse é o chamamento do Espiritismo, o desenvolvimento dos sentimentos, né? Que é o ponto mais que a humanidade agora vai ser despertada nisso tudo, né? Então, Kardec já falou na Revista Espírita, né, que a taxa de suicídio vai atingir níveis alarmantes e isso seria um indicador, né, de que uma nova era está se aproximando, ou seja, que a humanidade vai ter um novo despertar. Olha só, isso é chocante, né? Mas então realmente é isso. Onde mora o homem? Dentro de si mesmo. Do que o homem precisa para ser feliz? Do que ele carrega dentro de si. Tem até a história de um filósofo, pensador, que é uma história antiga, né? Que a vila em que morava ia ser saqueada. Então vieram alguns correndo dizendo, olha, os bárbaros vão chegar, vamos fugir. E o pessoal pegando o que podia de bens e fugindo. E esse filósofo, ele pegou uma caneca na mão e ia embora com uma caneca. E o pessoal, mas o senhor vai levar sua caneca? Ele falou, eu vou levar sua caneca que é para mim poder tomar água. Aí ele falou, pensando bem, nem da caneca eu preciso, porque se for tomar água, eu faço assim com a mão e tomo água. Então, nós vamos entender isso. O que nós realmente precisamos tem que estar dentro de nós. E é isso que está deixando o mundo tão infeliz, achar que o que precisa é o que está fora. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Mas o campo dos sentimentos é o que realmente a gente precisa estar focado. Precisamos até ser um pouco egoísta nesse ponto. Egoísta em desenvolver a caridade. Como no entendimento a gente faz de egoísta, a gente quer tudo pra gente. Então, vamos ser egoístas nesse lado, de desenvolver a benevolência, de desenvolver o amor, a fraternidade, de desenvolver o perdão pelas ofensas, né? Ao ponto de Jesus nos pedir, amai os vossos inimigos. Jesus não falou assim, tolera, ou, por exemplo, aceita ele, né? Ou respeita simplesmente. Não, Jesus foi no fundo mesmo, né? Ele falou, amai os vossos inimigos. Então, traçando esses preceitos, né? Vamos nos empenhar. Assim como o homem obstinado numa conquista material, ele levanta às 3 da manhã, ele dorme 4 horas por noite, muitas vezes para juntar fortuna. Veja a fortuna que o Chico construiu, né? Dormindo 2, 3 horas por noite, né? Então vamos nos dedicar ainda mais, né? Isso tudo e lembrar que o Espírito da Verdade nos convida, espíritas, desenvolvei o amor entre vós e instruí-vos, ou seja, estude, leia, aprenda, né? Não é à toa que Moisés recebeu o primeiro livro, né? Os 10 Mandamentos. E o Espiritismo, ele está nos livros também. Olha que símbolo magnífico. Os 10 Mandamentos no livro de pedra. E o Consolador Prometido está nos livros. Então, vamos aproveitar esse ano que está começando, como o senhor sempre fala. Ó, já passou 15 dias, hein? Vamos apertar o passo que daqui a pouco não acaba. Então, muita luz, muita paz a todos. Muita fé.
Mais uma vez, muita paz a todos. Jesus nos abençoe. Vamos fazer algumas reflexões sobre a questão do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E a resposta dos Espíritos, nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Então, se nós nunca tivéssemos visto a resposta dos Espíritos, com essa pergunta, dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical, passaria na nossa cabeça o vício da cocaína, do crack, o vício do alcoolismo, enfim. Agora, quando os Espíritos confirmam que o egoísmo é um vício, me assusta um pouco. Porque se alguém perguntar para mim, você tem algum vício? Eu vou ter que dizer que sim. Então, eu posso dizer o vício da inveja, o vício dos ciúmes, o vício do orgulho. São vícios. Então, isso também chegamos à conclusão que nós estamos na Terra como num hospital para curar esses vícios. Outra coisa, outra característica, o vício se adquire. Então, quer dizer que nós adquirimos esses vícios. E uma característica do vício é que ele, em algum ponto, é mais acentuado, vamos dizer assim. Tem pessoas que fumam um cigarro por dia, tem outros que fumam um maço, tem outros que fumam 3. Falando de um vício material, né? Físico, enfim. Então, com relação ao egoísmo, orgulho, porque tem pessoas que são ciumentas, mas tem pessoas que são extremamente ciumentas. Ou seja, deixaram de desenvolver o vício dentro dela de uma forma mais acentuada. Então, nós temos que prestar mais atenção em nós mesmos, né, doravante, e ver quais são os vícios que mais faz a gente sofrer. Interessante esse outro lado também. Porque esses vícios fazem a gente sofrer. Então, somos viciados. Infelizmente, tem que dizer isso. Eu sou, pelo menos, né? Mas eu queria aproveitar a nossa primeira reunião de hoje para fazer algumas colocações sobre esse livro, Ave Cristo. Na prece inicial, o Márcio rogou a Jesus que ele nos ajude a sermos melhores cristãos. Né? O Espiritismo tem um objetivo de fazer com que a gente venha reviver o cristianismo primitivo. Então, eu queria ler algumas linhas aqui, onde Emmanuel faz uma narrativa de como viviam os cristãos. Está no livro Ave Cristo, na primeira parte, e ele está falando aqui dos cristãos situados em Lyon, na França, a Igreja de São João, uma comunidade cristã de São João, da Igreja de São João. Então, ele diz assim, meus irmãos, nós precisamos prestar bem atenção nessas colocações de Emmanuel, para que a gente possa traçar esse ano o objetivo de seguir essa trilha, esse caminho, alcançar esses exemplos que nós estamos vendo aqui. Né? Então, vamos lá. Emmanuel diz assim, dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão
a sublimidade do cristianismo primitivo. Experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé segundo os padrões do Senhor. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Quando eu li essa frase aqui, me chocou um tanto. Vou repetir. Os cristãos oravam para servir e dar, em vez de orar para servir, para ser servida e receber. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal, a bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pela diligência que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmo. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa. Ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. Ao invés de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros jungidos à canga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Sabiam apagar os puridos do egoísmo para abrigarem sobre o próprio teto os remanescentes das perseguições. Acolhiam a todos, né? Sofredores. Inflamados de fé na imortalidade da alma, não receavam a morte. Os companheiros martirizados partiam como soldados de Jesus, cujas famílias, na retaguarda, lhes cabia proteger e educar. Então, aqueles que ficavam eram socorridos e amparados por aqueles, pelos outros, né? Assim é que a comunidade de Leão guardava sob a sua custódia de amor centenas de velhos e enfermos mutilados, mulheres jovens e crianças. A Igreja de São João era, pois, acima de tudo, uma escola de fé e solidariedade, irradiando-se variados serviços assistenciais. E aí vai a narrativa, não quero estender mais, mas essa beleza, né, que Emmanuel traça para nós, de forma que não temos palavras para dizer como, né? A descrição que Emmanuel faz. Eu acho que nós temos que ler e reler essas páginas, nesses pontos principalmente, para que a gente possa fixar o nosso caminho, né, nesses princípios, nesse entendimento. E não nos enganarmos mais, achando que simplesmente porque nós estamos dentro do Espiritismo, ou frequentando um centro, ou qualquer coisa, né, parecida, exterior, vamos dizer assim, vem então resolver os nossos problemas. Então, esse livro, Ave Cristo, né, como foi colocado, ele foi com muito sacrifício trazido para nós, com muita dificuldade do próprio Chico, nosso querido Chico, dos próprios espíritos, para trazer esse linguajar angelical, vamos dizer, né, que Emmanuel coloca para nós. Então, meus irmãos, eu rogo a Jesus, como o Márcio colocou na prece, né, rogo novamente a ele que ele auxilie o nosso grupo, todos nós que estamos nas fileiras da doutrina espírita, principalmente o nosso grupo aqui em Itatiba, né, estendendo aos outros também, para que nós possamos realmente atentar
para os nossos vícios, né? E corrigi-los, e seguir esses cristãos, reviver esses cristãos das primeiras épocas. Que o Mestre nos abençoe a todos. Eu? Sim. Prezados irmãos, Jesus nos abençoe e que as bênçãos, né, do alto esteja sempre presente nesse momento e procurando nos conduzir no caminho certo. Nessa época, né, nesse momento de transição. Lembrando que o Márcio falou dos marcianos, né? Lá nos telescópios, e consta que eles não só viam a paisagem perfeitamente, como também o nosso pensamento, a nossa tendência. Então, não temos como camuflar, né, aquilo que realmente somos. Então, prezados irmãos, a página O Egoísmo, né? Então, aquela situação que ainda nos martiriza hoje, né? Nem tanto, mas já martiriza, porque é, sem dúvida, aquilo que impede o nosso progresso. E dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, desse trabalho, nós passamos a sentir com mais intensidade esse vício, essa imperfeição, né? Que a gente começa a lembrar muitas atitudes que já tomamos, e tem algumas que estão ainda na nossa cabeça, né? Como agir diante desse conjunto de ações que temos que trabalhar para o Cristo. Então, vemos aí o João lendo essa formação, né, do verdadeiro cristianismo, da luta dos cristãos na casa do caminho. Enfim, tudo isso entra nessa questão do egoísmo. E nós estamos por bênção dentro desse entendimento, né? A doutrina abençoada que nos esclarece, que nos fortalece e que mostra realmente quem somos. Então, vejamos, né? Então, vamos colocar como um mentor de Chico Xavier, né? O próprio Emmanuel faz parte, esse espírito da falange do Espírito da Verdade, que codificou o Espiritismo. E Chico é um desses elementos também, né? E da nossa concepção é Kardec de volta. Então, nós precisamos começar a avaliar essa grandeza, esse patrimônio que nós estamos dentro e acreditando tranquilamente, né? É uma questão de entendimento, é natural. Então, aquilo é verdadeiro. Ninguém impôs para nós essa situação. Nós é que encontramos e descobrimos e sentimos. Então, nós precisamos aproveitar essa oportunidade, né? E principalmente agora, nessa transição que foi prevista, né? Então, o joio está dizendo adeus à oportunidade que teve. Ele vai ser amarrado em feixe, conforme a expressão do próprio Evangelho, né? Amarrado em feixes e lançado ao fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é o quadro que nós estamos vivendo, presenciando. Esse exílio, então esse fogo, ranger de dentes, né? Dor e ranger de dentes, é a reencarnação em outros mundos, fruto do egoísmo que nos levou a ele. Então, com a oportunidade que nós estamos tendo, né, de atender e de praticar a caridade, então não podemos perder. Não podemos perder. Então, a pergunta do Livro dos Espíritos, né,
Dentre os vícios, no item do egoísmo, né? Dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? Resposta: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. E a última frase, né, dessa colocação de Kardec: ele neutraliza todas as outras qualidades. Neutraliza quase todas as outras qualidades. Porque nós temos qualidades, né? Mas temos o egoísmo também. E que ele pode interferir mais para nos prejudicar. Então, Emmanuel diz: o egoísmo é esta chaga da humanidade. E vemos também, ele diz que é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. Então, o que eu, né, como espírita, realmente estou trabalhando para isso? O que eu estou fazendo para isso? Então, prezados irmãos, o chamamento é para nós, né? Como a gente costuma dizer. Então, Jesus veio para mim. Não veio para os outros, veio para mim. Então, esse chamamento eu tenho que compreender e pôr em prática, que nem sempre faço isso. Tem uma passagem aqui em que que Emmanuel diz que ele é a negação da caridade. Olha que tristeza, né? E, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, muitas vezes nós estamos se queixando de certas situações na família, no trabalho, no centro espírita, na nossa vida cotidiana. E, às vezes, aquela tristeza, né? É essa situação, que o egoísmo que nos impede de sermos livres. Então, quando o William colocou São Francisco de Assis, né, ele era livre, ele não tinha empecilho nenhum. Quando ele entrou no Vaticano para conversar com o Papa, ele entrou tranquilo. Então, todo aquele aparato, né, aquele descalço, maltrapilho, não fez diferença para ele. Interessante que o que fez diferença foi ele para o Papa no seu fastígio. E uma cena muito elevada, né? Que naquele filme Irmãos Sol, Irmã Lua, né? Zé Fidel, o diretor, né? Ele colocou magistralmente, acho que foi o fruto de uma mediunidade, o diálogo dele com Inocêncio III, que era o Papa da época, né? Então, irmãos, é o amor que tem que prevalecer, realmente. E essa passagem aqui, Jesus vos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Eu, particularmente, eu não tenho muita antipatia por Pilatos. Não sei por que não tenho antipatia. Porque nesse quadro aqui, então, eu vejo que ele procurou um caminho, mas o egoísmo não permitiu, que ele não percebeu. Porque, enquanto o justo, diz Emmanuel, né, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Aí o egoísmo, né? Que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Nessa página aqui de Emmanuel sobre o egoísmo, que ele está aqui também, né? Então ele diz assim:
No ateísmo é a impiedade. Pilatos era ateu, né? Ele acreditava lá nos deuses de Roma, lá naquela, mas na verdadeira mensagem do Evangelho ele não acreditava. No ateísmo é a impiedade. E o próprio Emmanuel viveu esse problema, né? Quando Públio Lentulus, né? Ele não acreditava. Ele foi impiedoso para Lívia. Impiedoso. Olha que coisa, não? A gente não percebe que a gente é tudo isso, né? Mas eles colocam aqui agora, né? Depois da transformação. Na fé religiosa é a intolerância. Vamos dizer do próprio Emmanuel, né? Intolerante com Lívia, com toda aquela situação. Então a gente precisa ver bem essas questões, porque daí diz mais perto da gente, né? Então Paulo, por exemplo, né? Paulo, na fé religiosa, é a intolerância. Então o egoísmo dele era tanto que ele perseguiu e apedrejou Estevão até a morte. A intolerância, que é o egoísmo. Então, Emmanuel diz também aqui, né? Em família, é o exclusivismo do sangue. Quantas situações que nós já vivemos, né? Mas esse é um pé rapado, um coitado, né? Você vive aí embaixo da ponte. No lar é o narcisismo doméstico. Então, o meu lar, os meus, são diferentes, são os mais. Tem uma passagem aqui, meus irmãos, em que Emmanuel diz assim, nessa mensagem. Olha que interessante, né? Que profundidade. No mimetismo, que lhe é próprio, o mimetismo que é próprio do egoísmo, o mimetismo é camuflagem. Essa expressão é indicando aqueles que se transformam na aparência. Então, aqueles animais que mudam de cor, aqueles, né? E colocando aqui no egoísmo, é uma camuflagem, olhe. A gente precisa ser muito forte para não se envergonhar, né? No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras. E qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. É só um espírito evoluído, né? Já num estágio muito superior, tem uma noção, uma colocação dessa, traduzindo para nós o que realmente já aconteceu conosco e ainda está acontecendo. Quando eu li aqui no mimetismo que lhe é próprio, então nessa camuflagem, então mesmo diante do necessitado, aquela, não, meu filho, viu, tudo bem, né? Pode ir, vai embora e esquece, como se nada tivesse acontecido. O bom é que nós temos que enfrentar essa situação com coragem, né? Porque está dizendo isso para mim, para nós, individualmente.
Então, prezados irmãos, e André Luiz, né, na mensagem Uso e Abuso, então ele diz que o egoísmo é o abuso do direito. Que abençoada doutrina, né? Que nos esclarece com profundidade e dizendo quem nós somos, né? Não os outros. Então, prezados irmãos, que nós possamos, né, ter essa noção, desse entendimento. E tem uma mensagem de Pascal também sobre o egoísmo, em que ele diz assim, que o egoísmo é a negação da caridade. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 12. Ora, sem a caridade não há tranquilidade na vida social. Isso em 1862. E digo mais, não há segurança. Porque a minha casa tem alarme, tem tudo que pode, né, para garantir a segurança. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Essa história, né? Em família é o exclusivismo do sangue Doméstico. Né? No lar é o narcisismo doméstico. Então, com o meu filhinho, né? Olha, filho, você precisa ser esperto, não seja trouxa, hein? Então, na escola, você não traga desaforo para casa. Quando o Chico falava, né? Que aos 6 meses, as mães já devem começar a falar para as crianças de Deus, de Jesus, do amor. Essa que andam de mãos dadas, né? O egoísmo e o orgulho. Essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Na propriedade transitória, é a ambição de posse desnecessária. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés e que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Então, prezados irmãos, essa primeiro encontro nosso é uma bênção, né? E sobre uma página dessa, que nós estamos iniciando um ano, né? Então, isso seja um ponto fundamental para nós, né? Daqui para frente. Porque vai surgir as ocasiões, mas nós precisamos estar vigilantes e lembrar disso. E como o próprio Pilatos, né? Esse homem é inocente. E, no entanto, deixou que ele fosse. Então, olha quanta coisa que acontece conosco, né? Nesses momentos de um diálogo com as pessoas, nós possamos perder a oportunidade. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e compete a nós, né? Estarmos vibrando intensamente para que essa situação se amenize, né? Essa pandemia. A gente conhece endemia, epidemia e agora pandemia, né? Então, quer dizer que abrange né? Todos, né? O planeta inteiro, né? Eu lembro que estava na escola, tinha o pan-americanismo, né? Que era todas as nações, né? Da América do Sul unidas, da América unidas, né? Então, pan-americanismo, pandemia. Então, a doença generalizada em todo o mundo, e que nós possamos vibrar em preces, em vibração positiva, para que isso se amenize, né? Que nós respeitemos, não venhamos abusar e transgredir, né? Essa situação, mas não deixar de trabalhar com dedicação no campo da caridade,
no campo que nos compete. E também desejar a todos aqueles que trabalham, né, que se envolvem nessa situação, desde aqueles que varrem o chão dos hospitais, né, os simples servidores, até os mais categorizados, que Jesus abençoe a todos e que eles fiquem firmes nesse trabalho e que aqueles que se dedicam o quanto antes possam descobrir essa vacina, né, que venha amenizar essa situação e, da nossa parte, compreendendo que é uma provação, como já houve em muitas épocas da humanidade, situações como essa, forçosamente ou precisamente, né, está acontecendo agora, nesse momento de transição, né, onde o trigo vai surgir e o joio vai desaparecer. Tudo isso cabe uma compreensão da nossa parte. Então, o desejo ardente de que todos esses que lutam em busca, né, dessa solução amenizando sejam abençoados. Fico muito feliz de ver o Rogério aqui, comparecendo, que enfrentou, né, essa pandemia, mas vemos aí pela presença, que ele, graças a Deus, está bem. Desejamos que todos aqueles outros que estejam passando por isso também recebam a bênção de Jesus. Muita paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe. Convidamos para a prece de encerramento. Caetano, está presente? Queridos irmãos, levemos nossos pensamentos ao nosso querido Pai, ao nosso querido Jesus, à nossa querida Mãe, aos nossos queridos amigos, benfeitores, mentores, que sempre se fazem presentes, nos acompanhando nessa nossa jornada evolutiva, acompanhando-nos. Agradecemos, Pai, pelo amparo, pelo auxílio, agradecemos por esse momento especial de reinício dos nossos encontros nas noites de quinta-feiras. Agradecido, Pai, pela visita dos nossos lares. Agradecemos, Pai, pela fluidificação da água que iremos tomar na sequência. Agradecemos pelo passe espiritual que recebemos durante a explanação do Evangelho, do Livro dos Espíritos e obras complementares. Que essas vibrações de paz, de harmonia, possam alcançar a todos os corações enfermos, aos nossos irmãos que estão passando por esse momento de Covid, a todos possam estar recebendo o medicamento necessário para o restabelecimento da saúde, aos corações, um amparo, auxílio aos corações daqueles que tiveram a sua passagem, que possamos, Pai, a cada dia buscar preservarmos, rogando sempre a vossa assistência, o vosso amparo, o vosso auxílio. Que essas vibrações possam ter alcançado os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, os nossos irmãos que se encontram nos asilos, casas de repousos, os nossos irmãos que estão se convalescendo dentro do seu lar com assistência de seus familiares, nossas crianças, adolescentes, presidiários, os representantes de todas as nações, que todos nós possamos, Pai, ser beneficiados dessa vibração de paz, de harmonia. Que assim seja. Agora nós vamos ouvir a leitura das mensagens da noite, a Liane, depois o William. Prezados irmãos, boa noite.
É com imensa alegria que participo dessa reunião nesta noite. Sejais todos bem-vindos. Estou aqui hoje para trazer uma mensagem de paz, alegria e amor. Confiem sempre em Jesus e em vós mesmos. Uma evolução incrível tem acontecido dentro do coração de cada um de vós. Outros ainda estão longe de avançar, mas muitos de vocês já têm essa semente, essa centelha divina do amor em vossos corações. A dor que em certos momentos sentes se trata da dor que vossos irmãos ainda sentem em diversos locais do planeta. Nesse momento, minha orientação para vós é de elevar vossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedir que a providência divina, os mentores queridos, hajam nos corações. Elevem seus pensamentos em prece e emanem o amor que já conseguem sentir em vossos corações. A lição sobre o egoísmo vem porque essa realidade é a pior chaga da humanidade. Contudo, o contrário dela, a caridade, é a solução. Se tendes dúvida se está sendo egoísta ou não, pense. Acho que eles tiveram um probleminha. William, você lê a sua mensagem, por favor? A gente espera que a Liane volte. Sim, senhora. Está me ouvindo, Bia? O tempo é relativo, ilusório às vezes. Passa conforme as emoções. Felizes, impressão que rápido. Infelizes, mais lentamente. O que pensar então? Sim, que somos artífices de nosso tempo e, por conseguinte, daquilo que chamamos de felicidade. Com o Evangelho bem entendido e praticado, essa felicidade tão querida trata de paz interior, na consciência de que somente a prática da caridade somente a prática da caridade nos dá guarida para a verdadeira felicidade, que assim dure eternamente. Muita paz, Jerônimo Ribeiro. Acabou. Obrigada, William. A Liane e o Caetano ainda não conseguiram voltar, mas daí qualquer coisa a gente pede para ela reler o finalzinho, né? Acho que faltava um pouquinho para encerrar, para a semana que vem ela reler a mensagem para a gente. Então, boa noite para todo mundo, obrigada e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, William. Tchau, Bia. Tchau, Toninho. Tchau. Boa noite. Tudo bem, Jô? Tudo bem? Tudo bem. Tchau, Rodrigo. Que bom. Tchau, seu Paulo. Bia. Eu estou meio pouquinho para Eu combinei que a semana que você lê a mensagem de novo, acho que devia faltar um trechinho só, né? Faltou um trechinho. Então, guarda a mensagem, semana que vem você lê para a gente de novo. Podemos combinar assim? Podemos. Então, tá bom. Oi, Duda. Boa noite. Oi, Duda. Duda, lá, estão falando. Oi. Boa noite a todos. Boa noite, Cátia.